Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, meus queridos e amados irmãos em qualquer outro país que estiver assistindo meu vídeo. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus pague vocês por esse apoio tão importante que vocês dão a esse humilde canal. Meus irmãos, eu queria pedir para você, dar um joinha aí no meu vídeo aí, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa forcinha para mim aí. Isso é importante, me ajuda muito, tá bom? E eu fico muito feliz quando eu vejo que mais pessoas estão se inscrevendo no meu canal. Eu queria, nesse momento, fazer um agradecimento aqui a duas irmãs, Cada dia eu venho falando sobre um irmão ou dois, ou muitas vezes até mais de um, Até mais de dois, que estão assistindo os meus vídeos, e eu venho fazendo um agradecimento, porque são muitos. Eu gostaria de falar o nome de todos ao mesmo tempo, mas são muitos, então não tem como, O vídeo fica muito longo se eu for fazer isso. Então eu queria falar hoje sobre a minha irmã Rosa. Eu não sei de onde é a Rosa. A Rosa sabe quem é. Ela está sempre comentando nos meus vídeos. Irmã Rosa, seja lá de onde você for, aqui vai o meu abraço apertado para você. E também a irmã Raquel. A Raquel, ela entrou em contato com a minha irmã Luciana, lá em Divinópolis, e pediu para mandar os meus vídeos para ela, que ela queria assistir os meus vídeos. Ô, irmã Raquel, muito obrigado, irmã Raquel. Muito obrigado mesmo, de coração, de coração. Vocês, meus irmãos, vocês são maravilhosos e eu amo vocês de coração. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante aqui. É porque o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles interpretam a Bíblia de forma totalmente errada. Agora você pode perguntar, será que eles interpretam a Bíblia de forma errada? É porque não sabem interpretar a Bíblia? Ou será que isso é intencionalmente para beneficiá-los? Bom, para mim, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, esse grupinho, ele é um grupinho muito oportunista. Esse tal de corpo governante trata-se de um grupinho muito oportunista. Eles utilizam a palavra de Deus de forma incorreta para ganhar dinheiro às custas das Testemunhas de Jeová. Olha, eles têm gráficas no mundo inteiro com tiragem muito grande de publicações. E eles dependem de mão de obra para dispor, para levar essas publicações, para colocar essas publicações nas mãos das pessoas. E eles utilizam a mão de obra escrava, que é o trabalho das Testemunhas de Jeová. E com isso também, eles abusam de interpretar a palavra de Deus de forma incorreta. Eles interpretam a palavra de Deus de forma conveniente para eles. Eles sempre interpretam a palavra de Deus de forma conveniente para eles. E as Testemunhas de Jeová não pode questionar. As Testemunhas de Jeová não têm direito de questionar. Não pode duvidar, porque se as Testemunhas de Jeová pelo menos dizer que não concorda, já é taxado de apóstata. Isso é uma forma de pressionar as pessoas a acreditar em tudo que eles falam. Por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 42, quando os discípulos disse que iam de casa em casa, que ensinavam de casa em casa, eles estavam dizendo, os discípulos não estavam dizendo que eles pregavam aleatoriamente, eles estavam dizendo que eles iam na casa dos convertidos. Eles ensinavam nas casas dos convertidos. Eles não iam de casa em casa aleatoriamente. E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar a base do contexto bíblico aqui, por que é que os discípulos ali
ali, naqueles dias ali, não pregavam de casa em casa, conforme as testemunhas de Jeová afirmam. Vamos acompanhar Atos no capítulo 5, a partir do versículo 33. Depois nós vamos chegar até o 42 e vamos chegar à conclusão ali, né? Vamos ver o que estava acontecendo naqueles dias. Olha, preste atenção. Os discípulos de Jesus estavam presos. Aí, eles foram libertados da prisão por um anjo. E o anjo disse para eles que fosse para o templo. Aí, eles foram libertados pelo anjo, foram para o templo. E quando eles estavam ali no templo, o sumo sacerdote mandou ir no cárcere buscar eles. Eles não estavam no cárcere. Aí o sumo sacerdote soube que eles estavam no templo pregando. Mandou que os soldados fossem ao templo e buscassem eles. Eles chegaram ali na presença do sumo sacerdote e o sumo sacerdote queria matá-los. O sumo sacerdote queria matar os discípulos. Só não fez isso porque um mestre da lei, conceituado ali, chamado Gamaliel, chamou ali o sumo sacerdote e falou: olha, não faça isso com esses homens. Tirou ali, convenceu ali o sumo sacerdote de não matar os discípulos. Mas aí, o sumo sacerdote não mandou matar os discípulos, mas mandou açoitá-los. Bateram bastante neles e soltaram eles, mandaram eles embora. Mas disse a eles que não falasse mais, olha, vão embora. Com couro quente, né? Porque tinha apanhado bastante. Mas não fala mais a base desse nome, né? Desse Jesus Cristo aí. Não fala mais a base desse nome. Então, meus irmãos, foi nesse contexto que os apóstolos disseram que eles, cada dia no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar o Cristo. Agora, uma pergunta que não deixa eu calar. Quem saiu de uma situação dessa? Prisão, solto por um anjo, ameaçado de morte. Só não foi morto porque houve a interferência de uma pessoa renomada ali que conseguiu convencer o sumo sacerdote de não matá-los. Depois de passar por tudo isso, tudo pelos judeus, vocês acham que esses discípulos, eles iam sair de casa em casa desses judeus pregando para eles? Vocês acham, meus irmãos? Só se esses discípulos fossem suicidas. Só se eles fossem suicidas para eles fazer isso. E o que parece que não era. Os discípulos amavam a vida. Os discípulos não queriam perder a vida, não. Agora veja, meus irmãos. Agora, um outro texto que o corpo governante interpreta ele de forma errada também, para dizer que o apóstolo Paulo pregava de casa em casa. Atos capítulo 20, versículo 20. Ali o apóstolo Paulo disse que não deixou de falar coisa alguma que fosse proveitosa e nem de ensinar publicamente e de casa em casa. Agora, para nós entender esse texto melhor, nós não podemos ler só o texto, não. Nós temos que ler um pouquinho atrás e um pouquinho para frente. Vamos começar em Atos capítulo 20, versículo 17, para nós entender melhor esse texto. Aqui em Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim, ó: de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todos os tempos, desde a primeira vez que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas, e provações pelas ciladas que os judeus me sobrevieram. Então veja, meus irmãos. Então foi nesse contexto
que Paulo disse, olha, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa e de vô-la ensinar publicamente de casa em casa. Agora veja, meus irmãos, preste atenção aqui, preste atenção no que diz aqui o versículo, Atos capítulo 20, versículo 19. O apóstolo Paulo disse que com lágrimas e provações que pelas ciladas que os judeus sobrevinha a Paulo. Agora preste atenção, meus irmãos. Os judeus perseguindo Paulo, armando ciladas para Paulo. Vocês acham que Paulo seria otário de ir na casa daqueles judeus, pregar para eles? Vocês acham que Paulo era trouxa? Ô corpo governante, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar aí, né? Vocês acham que Paulo era idiota? Os judeus armando ciladas para ele, tentando apanhá-lo, fazendo de tudo para colocar as mãos nele. E Paulo ia na casa desses judeus pregar para eles. Preste atenção, corpo governante. Eu vou te falar, viu? Isso aí é vocês achar. É vocês dar um atestado de ignorante para as testemunhas de Jeová. Vocês estão dando um atestado de ignorante para as testemunhas de Jeová. Mas só que para mim vocês não dão, não. Vocês podem dar um atestado de ignorante para as testemunhas de Jeová. Para mim vocês não dão um atestado de ignorante, não. Tá bom? Agora veja, meus irmãos. Veja se Paulo ia na casa dos judeus que armavam cilada para ele. Será que Paulo ia? Eu acho que não. Agora, meus irmãos, eu vou ler depois de Atos capítulo 20, versículo 20, que eu li antes, do 17 até o 19, agora eu vou ler o depois. O contexto aqui, em Atos capítulo 20, versículos 22 a 23, vai derrubar de vez essa história de que o apóstolo Paulo pregava de casa em casa. Aqui, veja as palavras de Paulo, aqui em Atos capítulo 20, versículos 22 e 23. Paulo fala assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Veja, meus irmãos, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, cadeia e tribulações. Preste atenção, meus irmãos. Paulo estava apreensivo quanto à ida dele na cidade de Jerusalém, na capital, com medo de ir a Jerusalém, com medo do que ia acontecer com ele, porque ele sabia que ele indo a Jerusalém, ele ia ser preso. Ele ia ser preso. Agora, se Paulo tinha medo de ir na capital, de ir na cidade de Jerusalém, Paulo ia de casa em casa. Corpo governante, vai contar essa para outro, corpo governante. Vocês podem fazer de trouxa as testemunhas de Jeová. Vocês fazem as testemunhas de Jeová de trouxa, mas não é todo mundo que vocês fazem de trouxa, não. Paulo não ia pregar de casa em casa se ele estava apreensivo quanto à ida dele em Jerusalém, porque ele sabia que chegando em Jerusalém ele ia ser preso. Então Paulo ia andar de casa em casa, na casa dos judeus, pregando para os judeus, que estavam armando cilada em cima de ciladas para pegá-lo, para matá-lo. Não, de maneira nenhuma. Veja, meus irmãos, veja se numa situação dessa, o apóstolo Paulo ia de casa em casa. Veja, não tem a menor possibilidade. Não existe a menor possibilidade. Paulo estava preocupado com a ida dele a Jerusalém. Jamais o apóstolo Paulo ia de casa em casa. Tenha santa paciência, corpo governante. Quando o apóstolo Paulo fala, tanto o apóstolo Paulo como os outros apóstolos, que eles pregavam no templo e ensinavam nas casas, eles iam nas casas dos convertidos, aqueles que já haviam convertidos,
eles iam nas casas deles e ali reunia a vizinhança, reunia aqueles interessados ali, que moravam ali perto, reunia nas casas daqueles convertidos. Paulo não andava nas casas de pessoas que eles não tinham certeza que ia receber a mensagem de Cristo, não. Entenderam? Ô corpo governante, pelo amor de Deus, corpo governante, vocês são muito cara de pau. Vocês precisam, já que vocês gostam de fazer investimento do dinheiro dos salões do reino que vocês vendem, né? De tanta coisa ali, das contribuições, dos donativos que vocês pedem, um atrás do outro, do monte de revista que vocês vendem, que antigamente vocês vendiam nas casas, agora são os irmãos que são obrigados a comprar de vocês. Das propriedades que vocês ganham, já que vocês ganham tanto dinheiro, vocês deveriam investir numa fábrica de óleo de peroba, porque vocês vão precisar de muito. Com essa cara de pau que vocês têm, 9 homens com essa cara de pau que vocês têm, vocês vão precisar, vocês já estão precisando, e vão precisar ainda de mais óleo de peroba, corpo governante, porque vocês são muito cara de pau. Dizer que os apóstolos pregavam de casa em casa usando textos totalmente fora do contexto histórico, fora do contexto imediato, fora de qualquer que seja o contexto. Corpo governante, preste atenção, cria vergonha nessa cara de vocês. Vocês são muito velhos para mentir desse jeito. É como diz a minha avó, os canalhas também se envelhecem. Ah, então tá bom.